Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vinda à nossa homilia diária aqui no canal do Santuário São Judas Tadeu. Hoje é sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao longo desta 14ª semana do Tempo Comum, nós vamos vendo o itinerário missionário proposto por Jesus aos seus discípulos. Jesus que chama e Jesus que instrui os seus discípulos, e no Evangelho de hoje, Jesus fala das dificuldades da missão. Jesus fala daquilo que vai tentar impedir os discípulos de cumprirem a sua missão. E as mesmas dificuldades enfrentadas pelos discípulos de ontem, evidentemente, adaptadas à nova realidade, são também as nossas dificuldades. Portanto, Jesus é muito claro. A missão a qual nós somos chamados não é isenta de dificuldade. Aqueles que se colocam no caminho de Jesus não podem esperar um caminho inteiramente florido, sem nenhuma pedra, sem nenhum espinho, sem nenhuma dificuldade. O próprio Jesus é muito realista com aqueles que ele chama e fala das dificuldades. Mas este alerta que Jesus faz não deve ser para nós motivo de desânimo, mas antes deve ser motivo para renovar a nossa fé. Jesus, no Evangelho de hoje, nos garante duas coisas essenciais. A primeira delas é que seremos sempre assistidos pelo Espírito Santo. Não seremos nós a falar, a defender, mas sim o próprio Espírito a falar em nós e por nós. Portanto, diante das dificuldades, não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus nos conduz. A segunda motivação que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje é que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Na nossa missão, meus irmãos, enfrentaremos dificuldades, mas nós não devemos parar nessas dificuldades, parar nesses obstáculos. Temos que olhar para frente, temos que olhar o nosso objetivo final, a nossa meta final, que é a salvação, que é a vida eterna. Sempre tendo isso em vista, as dificuldades podem até vir, e virão, certamente virão, mas se tivermos olhando com olhar fixo em Jesus, na perspectiva da salvação, desejando ardentemente a vida eterna, essas dificuldades encontrarão sentido
e nós renovaremos a nossa força, enfrentaremos essas dificuldades, venceremos esses obstáculos, porque Jesus está conosco. Que Deus nos fortaleça na nossa missão e que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.